Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer um comentário sobre mais uma fala esdrúxula do juiz Moro, essa figura dantesca e patética que a gente tem convivido com ela nos últimos anos na história do Brasil, né? Especialmente no momento, desde o momento do começo da Lava Jato, que foi no fundo, como muito bem disse aqui um amigo na internet, o ovo da serpente em relação ao impeachment da Dilma e ao surgimento do Bolsonaro. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu continuo aturando aqui a nojeira e a sabotagem dessa gentinha asquerosa na minha vida privada e também continuo aguardando aqui uma ajuda jurídica, alguém que possa me ajudar aqui no sentido jurídico a me livrar desses bandidos. Enquanto isso, eu vou tentando produzir o mínimo possível aqui, que é a questão dos vídeos do canal, tá? E algumas publicações, na verdade, porque o meu Facebook está hackeado por eles também, eles apagam as mensagens, então, enfim, a gente vai tentando produzir assim mesmo, né? Apesar desses bandidos desgraçados. Com relação à fala do juiz Moro, acontece o seguinte, ele fez um Twitter, né? E a frase dele é a seguinte, vamos lá. Qual seria o motivo técnico? Essa é a questão aqui que a gente vai trabalhar a partir da filosofia, tá? Qual seria o motivo técnico que levou o novo governo, ou seja, o governo do Lula, a transferir o COAF, que é um órgão de investigação, ali, de combate à corrupção, do Banco Central Autônomo para o Ministério da Fazenda Político. Tá? Então vamos repetir a frase do juiz Moro aqui. Qual seria o motivo técnico que levou o novo governo a transferir o COAF do Banco Central Autônomo para o Ministério da Fazenda Político? E aí a postagem que eu vi no Instagram traz um comentário de um cara chamado Lázaro Rosa, que ele diz assim, oi Sérgio Moro, você deixou cair isso aqui. E aí ele faz um print de uma notícia do Correio Brasiliense, na qual o juiz Moro afirma que o Bolsonaro tirou o COAF do Ministério da Justiça para proteger os filhos. Quer dizer, o juiz Moro, na verdade, é uma figura patética que a gente tem convivido na política brasileira nos últimos anos, né? Durante alguns anos ele foi ali uma espécie de herói de uma parte considerável aí da classe média brasileira, o típico herói do Paraguai, né? Que a gente pode chamar aqui, usando essa expressão que eu gosto de usar aqui com os meus amigos mais antigos. E quer dizer, que esse herói, né, que é uma farsa, na verdade, né? E por quê? Por vários motivos. Primeiro porque essa crítica que ele faz ao Bolsonaro antes, né, de ter tirado o COAF do Ministério da Justiça para proteger os filhos, obviamente que demonstra uma contradição nítida, né, na fala dele. Porque se ele... como é que ele está criticando agora a retirada do COAF do Banco Central Autônomo para retornar ao Ministério da Fazenda? Por acaso ele acha que o Ministério da Justiça não era político, né, no Bolsonaro? Essa é uma das grandes questões, é a questão chave que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje aqui, que é essa diferença entre técnica e política, né, que está aqui subdita, está implícita na fala do juiz Moro, tá? Mas tem outras questões, né? Tem outras questões. Então vamos voltar à frase dele, que a gente vai falar aqui um pouco sobre o que é o conceito de técnica, tá? Para poder tentar demonstrar onde está o equívoco da fala dele, porque no caso não me parece nem que seja uma espécie cínico ali que está vendendo essa ideia sabendo da contradição. É um ingênuo, né? O juiz Moro é nitidamente um ingênuo. E um oportunista ao mesmo tempo, né? Porque, enfim, ele se aproveita dessa ingenuidade ali. Na verdade, ele está indo na onda, né? Do discursinho da direita brasileira, que é um discurso historicamente constituído nesse nível aí, de tentar fazer uma distinção entre técnica e política, como se isso existisse de fato, e a gente vai mostrar o porquê que não existe e aonde que mora aí a sacada marota aí dessa palavra técnica, tá? Mas antes vale a pena ponderar um outro detalhe, tá? O juiz Moro, a afirmação dele contém um outro problema, tá? Ele diz, qual seria o motivo técnico que levou o novo governo a transferir o COAF do Banco Central Autônomo, guardem isso, Banco Central Autônomo, para o Ministério da Fazenda Político? Na verdade,
o Banco Central não é e nunca foi autônomo. Isso aí é uma espécie de mito ali que existe, criado pela direita brasileira para poder tentar desmerecer qualquer tipo de projeto político à esquerda que tenha um papel diferente para o Banco Central daquilo que a direita estabeleceu como um norte, né? E aí você percebe que sempre que a direita ganha no Brasil, vide Fernando Henrique, vide o próprio Temer quando roubou o governo da Dilma e o Bolsonaro, o que eles fazem com o Banco Central não é deixar o Banco Central autônomo, eles colocam o Banco Central na mão de figuras dos grandes bancos privados brasileiros. É isso que eles fazem. E aí essas pessoas seguem uma cartilha política, uma cartilha ideológica, que é o projeto de política econômica da direita brasileira. Então, essa conversa fiada de Banco Central autônomo, é preciso que as pessoas entendam isso, né? Não existe Banco Central autônomo. O Banco Central está sempre subdito a um projeto político, seja ele à direita, quando ele fica na mão dos bancos privados, ou figuras de bancos privados, e aí ele vai funcionando a partir daquela lógica ali que rege a cabeça dos privatistas, né, e do mercado financeiro e da direita brasileira. Quando ele está na mão da esquerda, ele segue uma lógica mais desenvolvimentista, mais conectada com um projeto que é diferente do projeto da direita, que é um projeto baseado ali em um certo controle das taxas de juros, né, e ao mesmo tempo um investimento nos bancos públicos, etc. E tudo isso articulado com o Banco Central. Então não existe Banco Central autônomo, meu caro juiz Moro. Isso é uma limitação cognitiva que você tem, entender a coisa assim, né? E a gente não espera que você entenda diferente, né? Porque essa limitação cognitiva você já carrega ela há bastante tempo, né? Então essa é a primeira questão aqui envolvendo a fala do juiz Moro. Agora, tem uma segunda questão que é mais profunda, que tem raízes mais amplas aí na própria cultura, né, da política brasileira e mesmo mundial, né, que tem a ver com essa questão de distinguir o técnico do político. Isso é muito importante perceber esse detalhe, porque ele inclusive sustenta uma série de mitologias criadas pela direita brasileira, tá? Então, retomando aqui a fala do juiz Moro de novo, para a gente partir do que ele disse. Qual seria o motivo técnico que levou o novo governo a transferir o COAF do Banco Central autônomo para o Ministério da Fazenda político, né? Então existe essa distinção, né? Não, uma coisa é a parte técnica, outra é a parte política. Isso não existe, porque... E aí vamos tentar distinguir, né? Antes de dizer por que não existe, quais são as diferenças, vamos tentar desenhar o que é essa palavra técnica, tá? Vamos começar. A gente tem aqui esse dicionário de radicais gregos e latinos do português, do Geraldo de Moura, que eu já mostrei em outras ocasiões aqui para vocês. O trabalho aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, belo trabalho. E o Geraldo de Moura diz para a gente o seguinte, que esse prefixo tekne, né, que é do grego, ele significa arte. Está aqui na página 724. Tá? E é interessante porque isso, inclusive, consta de uma série de discussões dentro da parte de estética da filosofia, né, que é a filosofia da arte, na verdade, que é onde a gente discute o significado do que é a arte, enfim, né, o que é o fazer artístico, etc. Ou seja, se existe alguma diferença da produção artística para a produção cultural de maneira geral, né? E aí essa palavra técnica, ela, em muitos casos, hoje em dia inclusive existe uma grande tendência a se traduzir a palavra técnica, né? E a palavra tekne, a palavra técnica, como um sinônimo de arte, ou seja, significa que toda técnica é uma arte, né? E aí, nesse sentido, tudo é arte, entendeu? Quer dizer, se generaliza o conceito. Mas por quê? Porque essa palavra técnica, ela tem um caráter muito generalista de fato, né? E isso está na raiz desse mito que distingue a técnica da política, no discurso dos neoliberais de direita brasileiros, tá?
Vamos, por exemplo, pegar aqui o dicionário de sinônimos, que é esse dicionário bem antigo que eu tenho aqui, né? Já está bem velho de guerra, mas ele é muito bom. Tá? E o dicionário de sinônimos ajuda a gente a entender essas coisas. Na página 1041 aparece a palavra técnica. E aí a gente tem dois significados e não mais só o de arte, né? Que é o significado etimológico. Mas tem duas palavras aqui muito importantes, que é a palavra arte e a palavra prática, né? Inclusive, eu já falei disso em outros vídeos do canal também, existe uma distinção entre teoria e prática, por exemplo, que é absurda, né? Eu fico impressionado sempre que eu escuto alguém dizer isso, porque não, uma coisa é na teoria, outra é na prática. Eu queria saber o que é da ordem do humano que não é da ordem da prática, né? Tipo assim, você está dormindo, você está praticando alguma coisa, você está fazendo algo, né? É um fazer. Ou seja, tudo é prática. Então dizer que uma coisa é teoria, outra é prática, a teoria é uma prática, é um fazer teórico, é uma elaboração sobre alguma coisa. Então essa distinção não faz o menor sentido. E essa palavra prática, ela meio que serve para basicamente qualquer coisa, né? Talvez ela não sirva de repente para um corpo morto, né? A gente pode até considerar isso aí, de fato. Ainda que exista né? Porque na verdade não é um fazer ali, né? Não é algo que está sendo produzido, é algo que está acontecendo de maneira meio espontânea ali, né? no corpo em decomposição. Porém, a prática, né? Tudo que está vivo, um ser humano, tudo que um ser humano vivo faz é uma prática, é um fazer, né? E essa palavra, então, prática, ela não diz muita coisa, porque ela não é uma distinção. E ela é um dos sinônimos da palavra técnica, né? Vamos ver, então, se a gente acha essa diferença em outro lugar, em outro sentido dessa palavra técnica. Vamos ver. A gente tem um dicionário comum aqui também, esse Caldas Aulete aqui, né? E vamos ver o sentido da palavra, né? Técnica. Vamos ver o que está escrito aqui. Na página 762 diz o seguinte: técnica, conjunto de processos, métodos e procedimentos de uma arte, ciência ou ofício. Quer dizer, aí já não é arte ou prática, né? É um conjunto de práticas, né? Aí você já é uma distinção um pouco mais ampla, né? É uma classificação, uma significação um pouco mais ampla. E aí tem uma outra aqui também que diz, né? É um jeito próprio de se fazer algo. Jeito próprio de se fazer algo é uma prática, né? Ou seja, também não diz muita coisa, né? Qual é a diferença, né, que o juiz Moro vê entre um banco central autônomo e um ministério político? Os dois funcionam a partir de uma prática, de um jeito, como está aqui, né, um jeito próprio de se fazer algo, né, um conjunto de práticas para se chegar a um resultado. A questão é que esse conjunto de práticas é diferente em cada um desses projetos, né, do projeto da direita e no projeto da esquerda. Então, um jeito de se fazer algo, está aqui, né, jeito próprio de se fazer algo, existe nas duas técnicas, portanto, nas duas escolhas políticas, né, na escolha política do projeto com o Banco Central nas mãos do mercado financeiro e no jeito político com o Banco Central conectado com um projeto desenvolvimentista, né? Essa questão é interessante também, né? Ela comparece na filosofia em vários autores. Vamos citar dois aqui só, apenas para figurar para vocês um certo detalhe importante que pode ajudar também a pensar isso, tá? O Benjamin, Walter Benjamin, está aqui, Obras Escolhidas, tem um texto muito importante que se chama A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, né? E aí você vai ver como que o Benjamin, está aqui na página 166, ele define o que é reprodutibilidade técnica. E ele diz, né, em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível. Ele fala da imitação, né, que é o modo de reproduzir a obra de arte, é o modo clássico de reproduzir a obra de arte. E depois ele chega num ponto que ele diz, em contraste, a reprodução técnica da obra de arte representa um processo novo que se vem desenvolvendo na história intermitentemente
através de saltos separados por longos intervalos, mas com intensidade crescente. E aí ele faz aquele papel do filósofo, ele conceitua e dá o exemplo. Quais são os exemplos que ele dá de técnicas, de reprodutibilidade técnica, e não uma reprodutibilidade direta, vamos dizer. Ele dá o exemplo da xilogravura, que reproduz tecnicamente o desenho, e ele dá o exemplo da imprensa, que reproduz tecnicamente a palavra escrita, né? Como se o papiro, por exemplo, não fosse uma reprodução técnica, né? Ora, o papiro também era um jeito próprio de se fazer algo, como está aqui no significado da palavra técnica no dicionário, né? Essa distinção da técnica, né, de um fazer direto e um fazer né, pela via de processos, né, por aparelhos, enfim, por ferramentas, etc., também comparece nesse livrinho aqui do Wieland Flusser, tá? Que é o Filosofia da Caixa Preta, que é um livro sobre fotografia, tá certo? Isso é um ótimo livro também. E aí o Wieland Flusser aqui na página 13, existe justamente um capítulo chamado A Imagem Técnica. E aí a primeira frase do capítulo já define o que é a imagem técnica para ele. Ele diz: trata-se de imagem produzida por aparelhos. Né? Então é como se esses autores que trabalham a técnica como um significado ligado a aparelhos não considerassem o processo, por exemplo, do olho observando alguma coisa como uma técnica, né? Se a gente pega o sentido do dicionário, que é um jeito próprio de se fazer algo, essa palavra técnica cabe em relação ao olho. O olho tem um jeito próprio, né, de captar a imagem, né? Então, de fazer algo, ou seja, ele tem um jeito próprio de fazer algo. De fazer o quê? De mirar a imagem, que é um jeito, por exemplo, diferente do jeito próprio do microscópio. É um jeito próprio diferente do jeito próprio da luneta, ou do, enfim, né, de outros mecanismos, do óculos, por exemplo, né? Tanto eu tenho miopia, então quando eu boto o óculos eu vejo a imagem de um jeito diferente daquela que eu vejo com o meu olho. Então, quer dizer, são dois jeitos diferentes, mas são duas técnicas, né? Então, essa palavra técnica, ela é uma palavra muito generalista, ela é uma palavra muito... ela serve para tudo, basicamente. E é por isso que a direita brasileira utiliza essa palavra como uma espécie de antônimo de política, né? E olha que coisa curiosa isso, né? Eles, na verdade, eles vilanizam a palavra política quando eles fazem essa distinção, né? Porque eles colocam a coisa como se fosse... não, isso aqui é um fazer próprio da coisa, a técnica está aqui. Isso aí, eles estão tentando transformar isso aqui em uma coisa política, né? E isso tem um resultado mitificador, porque tem um resultado de ocultar o caráter político da escolha desse tipo de postura que, no devaneio do juiz Moro, seria uma escolha técnica, ao contrário da escolha política. Não existe escolha técnica sem uma conexão política, muito menos em se tratando de uma política de Estado, né? Que política essa está subdita a um projeto de um partido político, de um grupo de poder que está ali jogando para poder manter um projeto em funcionamento. Então, essa fala do juiz Moro é uma fala ingênua, né? Não faz o menor sentido, tá? Vamos repetir a frase aqui para vocês, né, a partir de tudo isso que a gente ponderou aqui no vídeo, né, vocês analisarem de novo a frase, né? A gente analisa de novo aqui juntos. Qual seria o motivo técnico que levou o novo governo a transferir o COAF do Banco Central Autônomo para o Ministério da Fazenda Político, né? Fica parecendo que o Banco Central Autônomo não é político. O erro está aí, porque na verdade o Banco Central não é autônomo. O Banco Central não é autônomo. O Banco Central está, naquele momento ali, vinculado a um conjunto de ideias, a um conjunto ideológico que é o dos neoliberais. Ou seja, é uma escolha política. Ele é político sempre. Ele é político sempre.
Não tem, ainda mais em se tratando de uma instância de Estado, como é o caso, né? Em se tratando de uma instância ali que funciona conectada com um projeto político. Quem define esse papel do Banco Central é o presidente, é o partido que ganhou a eleição, ou seja, é uma escolha política, né? Então essa conversa fiada do juiz Moro de dizer que não, ele está querendo aqui no fundo é fazer crítica vazia, né? E isso compareceu também na fala do Bolsonaro na eleição passada. Vocês devem lembrar que o Bolsonaro vendeu aquela ideia patética, né? Patética, de que não, porque nós vamos governar sem viés ideológico, né? Não existe isso, isso é uma conversa fiada, e é uma conversa fiada baseada na mesma mitologia que rege essa fala que diz que existe uma diferença entre o técnico e o político. Quer dizer, quando o Bolsonaro escolhe sustentar o PPI, por exemplo, que é a política de preços, o preço de paridade internacional do petróleo, ao contrário da política de subsídio, ao contrário de colocar em funcionamento a política de subsídio, ele está fazendo uma escolha ideológica. Ele está partindo de um projeto que é neoliberal e não desenvolvimentista, certo? Então isso é conversa fiada, mas é uma conversa fiada que tem uma série de resultados, né, mitificadores. E ao mesmo tempo sustenta uma certa ideia de que a direita brasileira teria no seu modo de funcionamento um jeito mais pragmático de funcionar do que o da esquerda. Isso também é ingenuidade acreditar nisso, né? E ao mesmo tempo ou estupidez, como parece ser o caso do juiz Moro, ou oportunismo, né? Uma certa malandragem ali quando existe uma intenção de enganar, né? Então, assim, no fundo, há sempre uma escolha política, né? Essa é a reflexão que a gente deixa aqui no vídeo de hoje. Não existe isso, não existe um fazer técnico que não esteja conectado com uma escolha política, né? Isso na nossa vida cotidiana, isso é fato na nossa vida cotidiana, que dirá, né, no modo de funcionamento do Estado que está evidentemente subdito a um grupo político que venceu a eleição. E só o fato de você ter duas opções possíveis para poder escolher na hora de fazer alguma coisa já instaura imediatamente um viés político na situação, porque você vai passar a escolher, né? Você vai passar a fazer uma opção pela postura A e não pela postura B, pelo tipo de, né, pelo modo de agir A e não pelo modo de agir B. Então isso é ideológico também, né? E os exemplos não faltam. Eu acabei de dar um exemplo aqui ligado, por exemplo, ao petróleo, a política de petróleo. Então, Bolsonaro ganhar a eleição, dizer que não, eu vou governar sem viés ideológico, né? A gente tem que olhar para isso e entender que isso no caso do Bolsonaro, é estupidez, né? Porque ele não sabe nem o que está fazendo ali, não sabia o que estava fazendo ali, era um aventureiro, mas existem casos em que essas frases vêm com um certo viés com intenção de mitificar mesmo, né? Existem aqueles religiosos que acreditam de verdade que existe essa distinção, e existem aquelas pessoas que estão ali com a intenção de enganar para poder sustentar o seu próprio projeto. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Essa aqui foi uma reflexão sobre essa fala do juiz Moro, que a gente deixa aqui para vocês, tá? E a gente se vê no vídeo de amanhã para falar sobre mais coisas aqui, tá bom? Grande abraço e até lá. Valeu!